Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson, seu professor de História, e na aula de hoje nós falaremos sobre Roma Antiga. E muitos alunos me questionam, professor, mas por que estudar um período tão distante da nossa realidade? E eu digo para esse aluno, caro aluno, a história de Roma Antiga ela está mais presente no nosso cotidiano do que você imagina. Como, por exemplo, o nosso Código de Direito. Ele é derivado do Código de Direito romano. O nosso idioma, o português, ele é derivado do latim, falado em Roma. Então, ele está muito mais presente no nosso cotidiano do que você pode imaginar. Se você quiser saber mais um pouco, acompanhe o vídeo aí. Caro aluno, então vamos lá. Vamos falar sobre Roma Antiga. Inicialmente, podemos dividir a história de Roma Antiga em três fases: a monarquia, a república e o império. Então, podemos perceber que a história de Roma ela tem início lá por volta do século 8 a.C., e o sistema de governo era a monarquia, mas as ações do rei eram limitadas pelo Senado, e nas assembleias os cidadãos validavam as leis propostas pelos senadores. A sociedade ela era organizada da seguinte forma: os patrícios eram a elite romana, pois eles possuíam os direitos políticos, ou seja, poderiam votar e ser votados, e eram grandes proprietários de terra. Os plebeus, eles tinham pequenas propriedades de terra e eles não tinham direito político. Os clientes, eles eram os prestadores de serviços aos patrícios, enquanto os escravos, eles eram anexados por dívidas ou por campanhas militares. Após um golpe, a república ela foi construída pelos patrícios e para os patrícios. Na república, ou coisa pública, a chefia do governo era exercida por 2 cônsules, que eram eleitos anualmente pela Assembleia dos Centúrios. Os cônsules eles eram responsáveis pela criação e aplicação das leis. A situação dos plebeus era um pouco ruim, porque eles não tinham poderes políticos e podiam ser escravizados por suas dívidas. Além disso, não podia haver casamentos entre plebeus e patrícios. Essa situação só foi mudar no século V a.C., com a Lei das 12 Tábuas, que é a origem do direito romano, e as leis licínias, que acabava com a escravidão por dívidas. O Senado era a instituição mais importante de Roma e permanecia sob domínio patrício. Com um governo fortalecido, tem início a expansão territorial romana. Após consolidar seu poder na Península Itálica, as legiões romanas vão conquistar todo o território às margens do Mar Mediterrâneo. Para obter o monopólio do comércio marítimo, Roma irá declarar guerra a Cartago, uma região muito desenvolvida no norte da África. Iniciava, assim, as Guerras Púnicas. Após várias expedições militares, os romanos marcham definitivamente sobre Cartago. Era o fim da guerra e o início do Mare Nostrum, ou seja, o Mar Nosso, como os chamavam o Mar Mediterrâneo, lá em Roma. Milhares de prisioneiros de guerra foram escravizados pelos romanos. Eles trabalhavam na agricultura, na mineração, ou como artesãos ou criados domésticos. Com os patrícios enriquecidos cada vez mais, o panorama das terras agrícolas também irá mudar. Surgirão latifúndios, grandes proprietários de terra, com mão de obra escrava. A concentração de riqueza irá gerar tensões sociais. A massa de cidadãos empobrecidos ocuparão as ruas de Roma. Para minimizar o sofrimento dessa massa, os irmãos Tibério e Caio Graco proporão a reforma agrária, ou seja, a redistribuição de terras para os pequenos proprietários. Mas a reação do Senado, dominado pelos patrícios, foi imediata, assassinando os irmãos Gracos e seus partidários. Ao invés da reforma agrária, os senadores vão instituir a política de pão e circo. Ela consistia em distribuir pão e batalha com os gladiadores para a massa
evitando que eles provocassem motins ou revoltas. Porém, a grande ameaça ao poder político dos senadores patrícios vinha dos generais. O império era o poder dado pelos senadores aos generais, fora dos domínios da cidade de Roma. Mas em 52 a.C., César, general vencedor nas batalhas da Gália, marchou com suas tropas sobre Roma. Os senadores, derrotados e ameaçados, não restou outra alternativa a não ser nomear César ditador. Era o fim da República e início do Império Romano. O Império Romano ele pode ser dividido em duas fases. O Alto Império Romano, que vai do século I ao século III depois de Cristo, e o Baixo Império Romano, que vai do século III ao século V depois de Cristo. O imperador tornava-se o centro do poder. O Senado estava subordinado ao poder imperial. Sob o comando de Otávio Augusto, todo o império voltou a ter uma relativa estabilidade, pois ele ampliou a política de pão e circo, estabelecendo até 159 feriados e reafirmando a autoridade imperial através da representação das passagens históricas romanas em locais como o Coliseu. Para diminuir o poder dos generais, Otávio Augusto instituiu a Paz Romana, ou Pax Romana, período em que as legiões romanas estavam encarregadas de somente defender as fronteiras já conquistadas. A consequência da Pax Romana foi uma gradativa queda de escravizados. Então, a partir do século III, o Império Romano entra em crise. A diminuição dos escravos provocou a crise no sistema mercantil. Havia problemas de abastecimento das grandes cidades e das tropas estacionadas nas fronteiras. Começaram as insurreições militares e revoltas camponesas. Porém, a invasão dos povos germânicos era a maior ameaça ao império. Eles invadiam e saqueavam as cidades romanas, obrigando a população pobre a fugir para o campo. A ruralização da sociedade romana provocará uma nova forma de organização, chamada de colonato. A característica principal do colonato é a relação de subordinação entre um colono ou um ex-escravo, né, ou um ex-cidadão urbano, e um proprietário de terras. O colono arrendava um lote, pagando em produtos ou prestando serviços. O poder do colonato enfraqueceu o poder do Estado romano, obrigando o imperador Constantino a dividi-lo lá no ano de 330 depois de Cristo. Dessa forma, era criado o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, que depois foi chamada de Constantinopla. No século V, o Império Romano do Ocidente já estava desgastado, muito frágil, e em 476, Rômulo Augusto foi derrotado pelo germano Odoacro. Era o fim do Império Romano do Ocidente e início da Idade Média.